Bom dia, eu sou a Amanda e eu sou apresentadora do Jornal Animal. Na edição de hoje, vamos falar um pouco sobre as aves. Bom, no programa de hoje, nós receberemos alguns convidados especiais. São eles Lara Delmônico, Luísa Turati, Gustavo Adorno, Vicenzo, Enzo Gano, Cauã e Lucas Vieira. Agora eu vou falar um pouco sobre as características gerais das aves para a gente poder conhecer um pouco mais sobre elas e saber quando a gente está lidando com uma ave ou se a gente está lidando com outra espécie de animais. A primeira característica das aves é a temperatura corporal. Elas são consideradas endotérmicas, ou seja, elas conseguem manter a temperatura corporal constante. Para isso, elas apresentam um metabolismo elevado e elas precisam de muita energia para isso. Outra característica importante das aves, e também exclusiva, são as penas. Elas são atrativas para poder servir para camuflagem e também como atração sexual. Por exemplo, o pavão, os machos possuem uma penagem muito bonita para chamar a atenção das fêmeas e também funcionam como isolantes térmicos. E isso é muito importante para outra característica, que é a temperatura corporal, pois eles são seres endotérmicos. Outra característica importante para as aves é o voo. Por quê? As aves, elas precisam mudar de território, às vezes por conta da temperatura, e elas ficam em ambientes que são mais favoráveis para elas. Também para elas poderem fugir dos predadores mais rápido, buscar novas fontes de alimento e para aumentar o campo visual delas. Bom, os carinatas e os ratitas são dois grupos que diferenciam as aves no voo. O primeiro grupo, que são os carinatas, são as aves que apresentam uma quilha no osso externo, chamada carena. Eles possuem músculos peitorais desenvolvidos que são responsáveis pelos batimentos das asas para poder auxiliar no voo. E os ratitas são as aves que não apresentam essa carena no externo e são incapazes de voar. Duas aves que não possuem isso são a ema e o avestruz. A pele é outra característica geral muito importante para as aves, porque elas possuem a pele queratinizada, ou seja, ela fica seca e impermeável. Os patos, por exemplo, eles viram a cabeça até a cauda e esfregam o bico no restante do corpo antes de entrar nas lagoas. Assim, o corpo dele fica hipermeabilizado. A última característica das aves, mas não a menos importante, é o canto. O canto é produzido através de um órgão das aves que chama seringe, e ele possui um poder atrativo sexualmente para poder atrair as fêmeas para fazer a reprodução. Depois de analisarmos essas características gerais, vamos aos nossos convidados que têm informações muito importantes para as aves. O primeiro convidado vai ser o Cauã Rafaldini. Ele vai falar um pouco sobre a posição filogenética das aves. O Archaeopteryx historicamente tem sido considerado como a primeira ave, ou ervogel, ainda que novas descobertas fósseis tenham eliminado a lacuna entre os terópodes e os Archaeopteryx, assim como a lacuna entre os Archaeopteryx e as aves modernas. Taxonomistas filogenéticos, mantendo a tradição, quase sempre usam o Archaeopteryx como modelo para ajudar a definir as aves. As aves têm sido mais raramente definidas como um clado, consistindo apenas das aves modernas. Quase todos os paleontólogos consideram as aves como dinossauros terópodes celulosaurianos. Obrigada pela participação, Cauã. Agora vamos para a nossa segunda convidada. Ela vai falar um pouco sobre a anatomia e fisiologia das aves. Lara Delmônico. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Agora eu vou explicar um pouco sobre a fisionomia e anatomia das aves, mais especificamente as galinhas. As galinhas possuem cérebro, traqueia, pulmão, rins, ovíduto, que é o canal pelo qual passa o ovo dos ovários para fora do corpo. O ovíduto em pássaros é dividido em diversas partes: infundíbulo, que é o lugar da fertilização, e magno, que é o lugar da formação da parte branca do ovo. Tem também a cloaca, que é a cavidade onde se abrem o canal intestinal, o aparelho urinário e o aparelho genital das aves. Elas possuem intestino, moela, baço, fígado, coração, papo e esôfago. Muito obrigada pela participação, Lara. Vamos agora para o sistema respiratório das aves, com Luísa Turati.
Oi, gente, agora eu vou explicar como acontece a respiração das aves. A respiração dos pássaros acontece nos pulmões, que não têm alvéolos e são formados por vários branquíolos de contraposição, onde ocorrem as trocas gasosas. Além disso, os pulmões eles se conectam uns nos outros através de saliências chamadas sacos de ar, que percorrem todo o corpo do animal, inclusive dentro dos ossos. Muito obrigada pela participação, Luísa. Agora vamos para o sistema digestório das aves, com o Gustavo Adorno. Bom dia, meu nome é Gustavo Adorno de Oliveira e hoje eu vou falar sobre o sistema digestório das aves. As aves possuem um bico muito duro. Por não possuírem dentes, o alimento não pode ser espremido da boca. Então, após o alimento ser ingerido, ele passa pela faringe, passa pelo esôfago e chega até o papo, onde o alimento fica armazenado. Após isso, ele é levado ao estômago, onde se inicia o processo de digestão. Após isso, ele é levado à moela, onde na moela o alimento é triturado. E o alimento que não é utilizado é levado ao intestino, que é transformado em fezes e eliminado pela cloaca, que também é o órgão reprodutor das aves. Muito obrigada pela participação, Adorno. Agora vamos para Vicenzo, que vai falar um pouco sobre o sistema reprodutivo das aves. Por conta de problemas técnicos, o Vicenzo não conseguiu gravar o vídeo para mandar para nossa equipe, mas ele está participando com a gente através de áudio. As aves são animais ovíparos, ou seja, produzem ovos. A casca é formada por carbonato de cálcio e, por ser porosa, permite a troca gasosa entre o embrião e o ambiente. A cloaca é o órgão responsável pela postura dos óvulos. A fecundação é interna e ocorre antes que o óvulo seja revestido pela casca calcária. No interior do ovo, há membranas protetoras e reservas alimentares na forma de gema e clara. Obrigada pela participação, Vicenzo. Agora, Lucas Vieira vai falar um pouco sobre o sistema neurológico das aves. O cérebro das aves é responsável pela coordenação e pelo equilíbrio delas, também sendo bastante volumoso e é o que permite que ela voe em 3 dimensões diferentes. As aves também possuem uma visão bastante aguçada. As marinhas, por exemplo, elas conseguem ver de dentro e fora da água para se alimentar, e as de rapina, elas conseguem ver de longe suas presas. Obrigada pela participação, Lucas. Encerraremos agora com Enzo Gaino falando um pouco sobre o sistema circulatório das aves. O sistema circulatório das aves apresenta um coração com 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Funciona como 2 bombas distintas, onde as câmaras direitas impulsionam o sangue não oxigenado e as da esquerda impulsionam o sangue oxigenado. Finalizamos agora a edição sobre aves do Jornal Animal. Esperamos que vocês tenham gostado e voltem sempre. Beijo!